Boa noite a todos, mais uma vez. Hoje a nossa aula é sobre o sistema nervoso visceral. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Nas aulas passadas, a gente viu uma coisinha ou outra. A gente acabou falando assim, isso é o sistema nervoso visceral, tal. Agora a aula vai ser toda dedicada a essa porção do sistema nervoso, né? Todo mundo vendo meu slide aí? Dá para ver, Diago? Como é que tá? Tá normal. Tá direito. Então, aqui a gente conceitua o organismo como uma máquina. É claro que não é uma máquina, isso é uma analogia. Né? E se fosse uma máquina, né, essa máquina estaria em funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, nos anos normais, nos anos bissextos, 366. Quer dizer, não para nunca de funcionar o nosso corpo. Né? A todo momento o nosso coração está batendo, o nosso cérebro está exercendo atividades neurológicas, nossos pulmões estão fazendo troca gasosa, nossas células estão tendo seus metabolismos celulares, então o nosso corpo está sempre funcionando. Né? Em algumas horas ele funciona mais ativamente, então quando a gente está na aula de neuroanatomia, nosso cérebro está muito ativo, né? Está ali pensando em coisas, pensando nas bobagens que o cara fala, enfim, e ainda se distraindo eventualmente pensando no que a gente vai jantar depois da aula. Né? Quando a gente está dormindo, né, o nosso cérebro, vamos dizer assim, diminui suas funções para algumas funções basais. Quando a gente está em coma ou em morte cerebral, né, a gente tem o nosso cérebro com as funções muito diminuídas. Aí tem uma escala do coma que exatamente verifica o nível de atividade cerebral para ver se é um coma leve, um coma profundo, né? Eu estou falando grosseiramente, mas tem uma escala numérica do coma, até um nível comatoso que se chama de morte cerebral, que também não quer dizer que está totalmente cessada da atividade, mas já está num nível considerado morto. E, obviamente, a gente tem forte influência do ambiente externo para essa máquina funcionar. Já de cara eu já digo, agora escureceu, né? Alguns minutos atrás escureceu. Esse é o momento do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa máquina começar a relaxar, começar a funcionar mais vagarosamente, menos intensamente. Né? Por volta da hora do almoço, um pouco antes da hora do almoço, aí varia muito de organismo para organismo, né? De indivíduo para indivíduo, é um momento onde a nossa máquina está em pleno vapor, onde a gente já acordou, já despertou, né? E está em pleno vapor, tanto a nível neurológico quanto para outras atividades. Agora, quem é que mantém essa máquina toda, e aí não estou falando só do cérebro, só do encéfalo, só do sistema nervoso central, estou falando de toda a máquina, estou falando do coração, do intestino, da bexiga. Né? Quem é que mantém essa máquina funcionando, controlando para que a nossa bexiga não contraia em horário indevido, inclusive à noite, o nosso intestino, no nosso esfíncter anal, não relaxe em horário indevido para provocar defecação. Né? Então, isso tudo é controlado por alguém, tem alguém que controla. Quem é esse alguém, né? Alguém, entre aspas, não é uma pessoa, é uma porção do sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso visceral. Tá? Então, tem uma parte do sistema nervoso destinada a controlar essa máquina, de controlar esse organismo interno. Hoje, 20 horas, tem a nossa live semanal, onde a gente responde... 20 horas de nossa live semanal. Cadê? Quem é que está com o microfone aberto aí? Faz tempo que eu não clamo sangue. Bia? É o Gabriel, flamenguista é fogo. Oi. Vou te botar de cor. É porque eu esqueço de ligar esse microfone. Ah, foi você? Não, o meu tá desligado. Ah, beleza. Eu entendi você chamando esqueci de Bi. mutar. Foi o Gabriel que estava com o negócio. Perdão. Tranquilo. Acontece.
Então, a gente chama de homeostasia o estado de equilíbrio dessa máquina. Tá? Então, quando está tudo funcionando normal, espero que todos vocês estejam com as suas máquinas funcionando normalmente, sem estar com batimentos cardíacos muito acelerados, contrações intestinais paradas, isso é gravíssimo, ou muito exacerbadas, isso também, dependendo da situação, é grave. Então, quando a gente está em equilíbrio, a gente chama de homeostasia. Quem mantém a homeostasia é essa porção do sistema nervoso. A gente já viu esse slide aqui, que a gente divide funcionalmente, a gente divide o sistema nervoso numa porção somática. Somática é aquela que está relacionada com o ambiente externo, a gente chama de vida de relação, é a forma como a gente se relaciona com todo o resto do mundo, né? O mundo é importante a gente e todo o resto, né? Então, todo o resto, as outras pessoas, os outros objetos, os outros animais, né? Tudo que está fora do nosso corpo, a gente controla, ou melhor, a gente interage, né? Com uma porção do sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso somático. Mas a gente tem todo um mundinho interno, né, dentro do nosso corpo que a gente controla ou também interage, né? Não controla totalmente, mas interage, tem maior controle, né, sobre ele, que a gente chama de sistema nervoso visceral. O sistema nervoso visceral a gente vai dividir em duas porções. Tá? Aí aqui a gente começa a ficar mais interessante. Tá? Uma porção que a gente chama de sistema nervoso visceral aferente. Tá? Lembra que, por enquanto, mais para frente, a gente vai rever esse conceito de eferente ou aferente. Tá? Mas, por enquanto, aferente é aquilo que está enviando informações do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Veja que a gente está usando dois conceitos aqui de divisão do sistema nervoso. Um é funcional, o outro é anatômico. Tá? E a gente usa realmente esses conceitos, por isso que a gente gastou tempo apresentando esses conceitos, para a gente não se confundir. Tá? Então, o sistema nervoso visceral aferente é uma divisão funcional, né? Mas tem partes dele tanto na periferia quanto no centro. Então, tanto aí, agora é baseado naquela divisão anatômica, tanto no sistema nervoso periférico quanto no sistema nervoso central. A parte aferente é aquela cujas informações estão vindo do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. E a parte eferente é aquela cujas informações estão indo do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Professor, então sempre que é aferente é do periférico para o central? Não. Tá? Depois a gente vai rever esse conceito e vai mostrar que fica um pouquinho mais complicado depois. Mas, por enquanto, vamos entender assim. Tá? Então, o sistema nervoso visceral aferente está levando informações do sistema nervoso periférico para o central. Ok. Que tipo de informações ele deve estar levando? Se está vindo de dentro do meu corpo, né? Sistema nervoso visceral, dentro do meu corpo. E da periferia para o centro, ele deve estar vindo de onde? Dos meus órgãos internos, né? Das minhas vísceras, por isso que é visceral, né? Indo para o sistema nervoso central. Então, ele está enviando informações que não são motoras, porque a gente já viu que o nosso cérebro não se mexe, não tem músculo no cérebro, né, para se mexer, nem glândula lá para contrair e liberar a secreção glandular. Então, são informações sensitivas. Né? A gente já vai ver que informações são essas, mas vocês já podem ir imaginando. Né? Por outro lado, a gente tem uma porção também eferente. Porção eferente, as informações estão vindo do sistema nervoso central para o periférico, logo são informações que a gente chama de motoras, né? Não necessariamente, a gente já viu isso na aula passada, essas informações que a gente chama de motoras vão estar relacionadas só com motricidade, com mobilidade, com movimentação. Porque a gente tem glândulas, a gente mostrou glândula parótida, por exemplo, na aula passada, né, glândulas sublinguais, que são inervadas por nervos motores, mas cuja função é controlar a secreção glandular, controlar a secreção salivar, a secreção lacrimal, etc. E outras secreções aí do corpo todo, né? A gente tem outras glândulas aí, glândulas sexuais, glândulas mucosas intestinais,
glândulas mucosas uterinas, tem uma série de outras glândulas aí no corpo também controladas por nervos motores, mas que não são de movimentação. Então, o sistema nervoso visceral eferente está saindo do sistema nervoso central para o periférico, são informações motoras. Motora para quê? Para movimentar meu bíceps? Não, meu bíceps é controlado pela porção somática, porque eu uso meu bíceps para interagir com o meio externo, para dar um soco na cara de alguém. Isso pode, de uma forma, interagir mal, mas interagir com algo que está fora do meu corpo. Então, eu controlo os meus órgãos internos. Eu controlo, em vez da movimentação do bíceps, eu controlo a movimentação do meu intestino, da minha bexiga. São músculos também que eu controlo. Ou controlo a secreção de glândulas. A gente viu na aula passada exemplos disso. Essa porção aqui, a porção eferente, a gente também chama, ou na verdade a gente quase que só chama, virou o apelido que virou nome próprio, de sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso autonômico. Então, grosso modo, a gente diz que o sistema nervoso visceral é dividido numa porção aferente, que a gente chama de sistema nervoso visceral aferente, e uma porção eferente, que a gente chama de sistema nervoso autônomo, ou sistema nervoso visceral eferente, ou sistema nervoso autonômico. E essa porção aqui a gente divide em simpático e parasimpático. A gente vai ver mais para frente o porquê dessa divisão. Então, a porção do sistema nervoso visceral aferente, aquela que é informações sensitivas, está relacionada, então, com a sensibilidade visceral. A gente tem nas nossas vísceras, nos nossos órgãos internos, receptores capazes de captar algum tipo de informação e traduzir isso em um impulso nervoso, em um potencial de ação. Esse potencial vai até o sistema nervoso central para ser, de alguma forma, percebido. E assim a gente consegue registrar informações das nossas vísceras e aí ter um ato reflexo, se precisar, ou não, está tudo bem com a minha víscera, não precisa fazer nada. Que tipo de informações a gente recebe? Pressão sanguínea. A gente não tem uma pressão sanguínea controlada. De vez em quando a gente vai no médico ou pede a um enfermeiro para medir a nossa pressão sanguínea, pressão arterial. Aí ele fala, sua pressão está tudo bem. A maioria das vezes, pessoas jovens, está tudo bem com a pressão. Não está com hipertensão, não está com hipotensão, está com a pressão normal. Por que na maioria das vezes está com a pressão normal? A gente controla isso. A gente tem mecanismos para controle da nossa pressão. Ela não fica normal à toa, não. Não é assim, minha pressão está sempre normal e não preciso fazer nada. Você não faz nada conscientemente, mas seu cérebro faz. Seu cérebro fica 24 horas por dia preocupado com a sua pressão arterial e controlando ela, diminuindo a pressão ou aumentando a pressão, quer dizer, aumentando se estiver muito baixa, diminuindo se estiver muito alta. Isso a gente faz normalmente e de forma inconsciente. Só quando esse mecanismo falha, por algum motivo, é que a gente tem uma hipotensão. É muito comum em meninas ter hipotensão postural, às vezes levando até desmaios, ou hipertensão, aí é mais comum nos homens, de meia idade ou idade avançada, obesos, negros têm mais propensão à hipertensão, enfim. Então, o que mais? Teor de CO2. Alguém sabe aí qual é o teor de CO2 que está no seu sangue? Eu não faço a menor ideia. Só sei que está normal, porque eu estou me sentindo bem, não estou com nenhum mecanismo reflexo, aumentando muito a respiração ou diminuindo muito a respiração para compensar. Então, deve estar normal. Viscosidade, pH sanguíneo, são várias outras, são só exemplos, tem vários outros informações. Está dentro da minha conexão aqui também. Uma falhada aí, Diogo. Dá para me entender? Tem uma falhada. Você parou na parte lá do CO2 que você não sabe o nível no corpo, mas que está se sentindo bem, então está normal. Então está normal. Então tem receptores que estão medindo o meu nível de CO2 e quando aumenta um pouco ele lança mão de mecanismos de atos reflexos para diminuir. Quando está muito baixo ele lança mão de atos reflexos para aumentar. Viscosidade, pH são outros exemplos. Esses não são todos, são só alguns exemplos
de medidas, né, de parâmetros que o nosso sistema nervoso visceral controla. O visceral aferente está controlando, está sempre percebendo como é que está. Nenhum desses aqui, que estão nesses dois tópicos aqui de cima, são conscientes. A gente não tem consciência, a gente não sabe qual é a nossa viscosidade sanguínea, a gente não sabe qual é a nossa pressão arterial, nem se está normal, nem se está alta. Quando está muito alta, a gente pode ter dor de cabeça e, se você for um cara atento, que já tiver conhecimento prévio, você pode desconfiar. Acho que a minha pressão está muito alta, porque eu estou com uma dor de cabeça esquisita. Você não está sentindo a pressão alta, você está sentindo um reflexo dela. Quando a pressão está muito baixa, você pode falar assim, eu estou meio tonto, eu estou me sentindo meio fraco, talvez a minha pressão esteja um pouco baixa. Mas você não sabe que está baixa, você sente alguns sintomas reflexos a ela. Tá? Essas são informações, então, que são inconscientes. A maioria delas são inconscientes. A maioria das informações viscerais nossas são inconscientes. Tá? Mas a gente tem algumas que são conscientes. Pressão, por exemplo, né? Que pressão? Não é pressão sanguínea, não. Pressão nos órgãos. A gente percebe isso conscientemente. Por exemplo, quando o estômago está cheio, né? Então o pessoal vai, depois da manhã é sábado, né? Dá uma saudade de feijoada. Agora é época de festa junina, então, né? Festa junina, eu adoro ir em festa junina. Aí vou em todas as barracas. Eu gosto de ver quadrilha, eu gosto de forró, gosto de escutar música, mas a festa junina mesmo eu vou para comer, né? Então é comer milho, paçoca, bolo, churrasquinho, como tudo mesmo. Festa junina é para enfiar o pé no bar. Aí quando acaba a festa, eu estou com o meu estômago cheio para caramba, eu percebo que está cheio, que a parede do meu estômago está estirada, o meu estômago está muito cheio, está com muita comida. Então eu sinto que a pressão na parede do estômago está aumentada. Isso eu percebo conscientemente. Mesmo assim eu não paro de comer, porque festa junina só tem uma vez no ano, eu como mais ainda. A Bianca, nutricionista, deve estar me matando, né? Depois eu peço para ela fazer uma dieta para mim, e é muito cara de pau mesmo, mas tudo bem. Então tem algumas coisas que a gente sente, né? Pressão no intestino, aí depois da festa junina vem os gases, aí a gente sente que está com uma pressão esquisita no intestino grosso, tal, né? Dor, as meninas aí, claro, vão saber que sentem dor uterina, né? A maioria das meninas sentem dor uterina uma vez por mês, ou mês sim, mês não, né? Tem gente que sente mais dor, tem gente que só sente de vez em quando, mas vocês percebem conscientemente, infelizmente, né? Que dói o útero de vocês, porque ele está se contraindo violentamente para expulsar aquela secreção ali, aquela descamação do endométrio. Então, isso é consciente. Por que algumas informações são conscientes e outras são inconscientes? Porque essas informações aqui são levadas para o córtex cerebral, são levadas para áreas telencefálicas. Lembra daquela divisão embriológica que a gente dividiu o cérebro em telencéfalo e diencéfalo? Os nomes chatos, acha que não vai servir mais para nada? Agora você vai ver minha vingança. A gente leva essas informações de dor, de pressão, a gente não, né? Os neurônios vão fazendo sinapse, vão ganhando, vem lá do útero, vai para a medula espinal, da medula vai subir até o tronco encefálico, do tronco vai até regiões diencefálicas, do diencéfalo, a informação de dor uterina vai para o telencéfalo. Quando vai para o telencéfalo, a gente ganha consciência, a gente percebe que realmente está doendo e sabe exatamente, ou mais ou menos, né? Às vezes não é exatamente, mas sabe aonde está doendo. Essas outras informações aqui, por que não são conscientes? Por que a gente não sabe qual é a pressão sanguínea? Porque elas não chegam até o telencéfalo, elas são levadas até o diencéfalo, são processadas no diencéfalo, não quer dizer que sejam piores, ou que sejam mais maltratadas ou pior tratadas pelo nosso sistema nervoso. Não, a gente só não ganha consciência delas, mas elas são processadas muito adequadamente até. Então vamos lá, como é que é a anatomia aí dessa dor uterina aí, pegando isso como exemplo?
gente tem um receptorzinho lá no útero, na parede uterina, nesse caso um nociceptor, um receptor de dor, né, no exemplo aí da dor uterina. Quando tem um estímulo doloroso, de novo a conexão aqui meio ruim. Melhorou? Quando tem um estímulo aqui capaz de ativar esse receptor para que ele gere um potencial de ação, esse potencial, até aí é só um potencial de ação, não é dor. Dor é um troço que a gente percebe lá no telencéfalo. Até aqui é um potencial de ação disparado por uma contração uterina. Esse potencial de ação é levado até o sistema nervoso central. Isso aqui é uma medula, um desenhozinho de uma medula espinal. Tá? O que é essa bolotinha aqui? É aquele gânglio espinal que a gente estudou quando falou de nervos. Né? Os neurônios sensitivos chegam pela raiz dorsal da medula, mas o corpo neuronal está do lado de fora da medula, naquele gânglio sensitivo aqui, que a gente chama de gânglio espinal. Isso vale tanto para o sistema nervoso somático aferente, quanto para o sistema nervoso visceral aferente. Tá? Então, muitas vezes, esse neurônio aqui, que é visceral, vai junto, caminha junto no mesmo nervo que é somático. E, às vezes, é o mesmo neurônio. Então, isso é muito comum, é um exemplo clássico do infarto do miocárdio. Quando a gente tem uma dor cardíaca, às vezes provocada por infarto do miocárdio, a gente não sente que o coração está doendo. A gente sente que o braço está doendo, que o peito está doendo, né? Às vezes que o pescoço está doendo. Isso varia de pessoa para pessoa. Isso é o que a gente chama de dor referida, porque essas vias de dor visceral, às vezes, no caso do útero, não. No caso do intestino também não, da bexiga também não. Mas no caso dos rins, no caso do coração, no caso dos pulmões, eles caminham pela mesma via somática. Então, a gente, quando dói um desses órgãos, a gente não sente a dor no órgão em si, mas sente a dor num órgão somático, um músculo, por exemplo, né, próximo ou relacionado àquele órgão. Tá? Então, beleza, essa informação saiu aqui do receptor, tal, veio até a medula espinal. Da medula espinal, no caso ali da nossa dor uterina, ela vai para um segmento medular pélvico. Tá? Então, lá embaixo, na medula espinal. Mas de lá, ele vai pegar uma estrada de informação, ou seja, um axônio, né? E vai ser levado para cima, vai ser levado até o sistema nervoso suprassegmentar. Tá? Para um lugar específico, no tronco encefálico. O tronco encefálico é aquela primeira porção, a porção mais inferior, aquela porção que está ligada à medula espinal, né? E lá a gente tem um lugar específico chamado núcleo do trato solitário, que fica no bulbo. Tá? O bulbo é a porção mais inferior da medula espinal, essa porção aqui. Tá? Então, aqui a gente tem em espanhol núcleo del tracto solitario. Esta porción acá en rosa, que está en el bulbo del tronco encefálico. Tá? Então, essa informação chega até aqui. Aqui a gente tem um outro neurônio que vai fazer sinapse com aquele axônio que trouxe a informação até aqui. Beleza. Vai ser processado aqui. Algumas informações são processadas no núcleo do trato solitário, mas a maioria delas vai pegar um outro caminho aqui, uma outra estrada de informação, ou seja, esse neurônio, cujo corpo neuronal está aqui no núcleo do trato solitário, tem um axônio, acho que eu tenho slide disso, tem, slide ruim. Tem um axônio que leva essa informação até uma outra estrutura que a gente chama de hipotálamo. Tá mais para aqui, ó. Aqui o hipotálamo, ó. O hipotálamo fica nessa verdinha aqui, ó, nessa região. Tá? Aqui está a medula espinal, aquela informação lá de dor do útero subiu. Aqui está o bulbo, onde a gente tem o núcleo do trato solitário. Aqui essa informação faz sinapse com outro neurônio. Esse neurônio leva essa informação até essa região verdinha aqui, que é o hipotálamo. O hipotálamo
é uma região diencefálica, pertence ao diencéfalo. A gente vai falar mais dela na aula de diencéfalo. A gente vai ter uma aula de diencéfalo mais para frente. Tá? Ou seja, não é uma região telencefálica. Ou seja, as informações são processadas ali de forma inconsciente. Essa dor chega, essa informação dolorosa chega até o hipotálamo, mas até então eu não percebi a dor uterina. Tá? Essa informação eu não percebo conscientemente. Só que dor você percebe ou não percebe? As meninas aí vão dizer, percebo. Né? Então, essa informação sai do hipotálamo, tem um outro neurônio que fica, o corpo neuronal, lá no hipotálamo, e tem um axônio que vai levar essa informação até uma região específica do córtex cerebral. O córtex cerebral é pertencente ao telencéfalo, ou seja, informações conscientes. Tá? É uma região que a gente chama de insular, a gente vai ver isso só no final da disciplina, né? As regiões do córtex cerebral, mas aqui a gente já sabe que essa é a região onde eu vou perceber essa dor uterina, assim como a dor de bexiga, dor intestinal, assim como pressão do meu estômago depois da festa junina. Tudo isso, essas informações conscientes relacionadas aos meus órgãos internos, eu vou perceber por conta do processamento de informações realizadas no córtex insular. Eu vou passar esse slide aqui. Tá? Essas são as vias aferentes. Isso é assim que a gente percebe as informações. Aquelas informações inconscientes chegam até o hipotálamo e lá são processadas, e as informações conscientes do hipotálamo são levadas até o córtex insular e lá são processadas e ganham consciência. Essas fibras que estão levando essas informações desde a medula até o córtex insular, muitas delas, não todas, mas muitas delas são não mielinizadas. Ou seja, essa informação caminha mais devagar. Por que isso? Porque essa dor uterina, na maioria das vezes, embora seja importante por alguns mecanismos fisiológicos e evolutivos, a gente saber que está doendo o útero, na maioria das vezes eu não posso fazer nada rapidamente para parar esta dor. É totalmente diferente daquela dor que eu sinto quando alguém pisa no meu pé. Tá? Ou seja, uma dor somática, uma dor relacionada à minha vida de relação. Se um elefante pisar no meu pé, eu tenho que tirar correndo o meu pé debaixo do elefante. É urgente, senão ele vai esmagar o meu pé. Se esmagar meu pé, eu não consigo mais caçar. Se eu não caçar, eu morro. Então, é importantíssimo que as vias somáticas sejam mielinizadas. Eu preciso reagir rápido a estímulos externos. Então, a maioria desses estímulos externos, somáticos, vêm por fibras mielinizadas. Já os estímulos viscerais, geralmente não são por fibras mielinizadas, não tem tanta pressa de eu, por exemplo, controlar a minha pressão arterial. A minha pressão arterial ficar elevada por 1 minuto não é grave. O grave é ela ficar por dias, por semanas, por décadas, como acontece com hipertensos não tratados. Né? O hipertenso ele faz o diagnóstico de hipertensão porque ele vai lá medir a pressão e naquele momento está aumentada, mas ele esquece que ele está há semanas aumentado. E se ele não desconfiar daquilo, ou se ele não medir de vez em quando, ele nem vai saber que tem hipertensão. Beleza. Então, e a segunda parte aqui é a parte eferente. A gente já viu como as informações chegam, agora a gente vai ver como as informações saem do sistema nervoso central para controlar as nossas vísceras, para controlar nossos órgãos internos. Tá? Então, essa porção eferente, ela começa, aqui não está ainda nesse slide, deve estar no próximo, mas ela começa no hipotálamo. Tá? Então, lembra que o hipotálamo é aquela região para onde foram as informações aferentes, e de lá, parte delas foi para o córtex, e a maioria delas vai ficar ali no hipotálamo e ser processada ali mesmo, de forma inconsciente. Todas as informações agora eferentes
começam, né, partem do hipotálamo. Ou seja, são controladas de forma inconsciente. A gente não tem como conscientemente falar, poxa, vou diminuir minha pressão arterial. Poxa, vou aumentar o meu teor de CO2. Não, a gente não controla isso conscientemente, a gente controla isso de forma absolutamente automática, de forma inconsciente, né? De forma involuntária. Por isso, todo o sistema nervoso visceral eferente, a gente acabou apelidando de autonômico ou autônomo, porque a gente não tem controle voluntário disso. Tá? O que esse sistema nervoso autônomo faz? Então, envia informações para o controle dos órgãos internos, já falamos isso, sem participação consciente. Por quê? Ele não começa no córtex cerebral, não começa no telencéfalo, começa no diencéfalo, tá? E às vezes até no bulbo. Tá? Que órgãos são esses que ele controla? Tá? Vai controlar glândulas, a gente já mostrou isso na aula passada, por exemplo, quando eu estou estimulado por alguma coisa que está acontecendo, eu posso aumentar a minha secreção lacrimal. Pode ser por dor, pode ser por muita felicidade, pode ser por medo, pode ser por várias coisas que a gente acaba manifestando por aumento da secreção de glândula lacrimal. Todo mundo já fez isso, né? Todo mundo já, por algum motivo, chorou e teve maior produção de lágrima. Então, uma glândula que é controlada pelo sistema nervoso autônomo, sim. Outro exemplo, músculo liso. Nosso intestino, por exemplo, a nossa bexiga é um músculo, tem uma parede muscular, ela tem um epitélio internamente, e no meio tem um músculo relativamente forte, liso, não é a mesma estrutura histológica do meu bíceps, tem umas diferenças histológicas, né? Na verdade, tem várias diferenças. E esses músculos lisos são controlados também pelo sistema nervoso autônomo. Tem um outro músculo aqui que também é controlado pelo sistema nervoso autônomo, é o músculo cardíaco. Embora ele seja estriado, ele não é esquelético. Então, ele está meio que entre um liso e um estriado, então a gente dá o nome de músculo cardíaco. Ele só tem no coração mesmo, então é fácil da gente não se confundir. Então, o músculo cardíaco também é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Quando eu estou, por exemplo, correndo, né, a atividade física é maior do que quando eu estou sentado dando aula aqui, o que acontece? Eu preciso de mais oxigênio no meu músculo estriado esquelético. Eu estou correndo voluntariamente. Eu estou contraindo minha musculatura da perna voluntariamente. Muito mais do que quando eu estou sentado. Então, eu preciso gastar mais oxigênio lá naquele músculo da perna. Ok. Como é que eu faço para ter mais oxigênio no músculo da perna? Aí tem duas coisas que a gente tem algumas coisas, mas as duas principais é, passe a respirar mais. Respire mais amplamente, com uma frequência maior. Essa a gente controla, a gente já mencionou na aula passada, tem uma porção voluntária desse controle de musculatura esquelética respiratória e uma porção involuntária. São músculos que são controlados ou voluntariamente ou involuntariamente. Tá? E, na verdade, eles são sempre controlados involuntariamente, exceto quando a gente voluntariamente resolve controlar eles. Então, a gente está sempre controlando os movimentos respiratórios nossos de maneira involuntária, inconsciente, menos quando a gente fala assim, não, eu quero controlar agora a minha respiração, vou parar de respirar. Aí eu consigo, mas só por algum tempo. Mas, se for muito tempo, eu começo a ter respirações involuntárias. Eu quero aumentar a minha frequência. Voluntariamente, eu posso fazer isso. Tá? Então, mas a gente também tem um controle involuntário. Outro mecanismo é a gente bater mais rapidamente e mais forte o coração. Quando a gente está correndo, a gente percebe o aumento da frequência cardíaca. Rapidinho a gente percebe isso. Né? Então, o músculo cardíaco, isso a gente não controla voluntariamente, a gente só controla involuntariamente, né? Para aumentar ou diminuir a frequência cardíaca e também não só a velocidade de batimentos, como a força de batimentos do coração. Se a gente reparar, quando a gente está deitado, o coração não só bate mais devagar, como ele bate um pouco mais fraco mesmo. Quando a gente começa a ficar muito agitado, correndo e tal, o
coração não só bate mais rápido, como bate mais forte para injetar mais sangue. Dúvidas até aí? Se tiver alguma coisa, pode abrir o microfone, pode mandar no chat. Onde é que começa, então, o controle autonômico do sistema nervoso? Lá no hipotálamo, naquele mesmo órgão para onde vão todas as informações, né, do sistema nervoso visceral aferente, aqui que nasce também o sistema nervoso visceral eferente. Tá? Por que ele nasce um certo comando ali? Bom, pode ser estimulado, pode ser um reflexo de uma informação aferente, por exemplo, eu posso perceber que a pressão interna da minha bexiga está muito cheia. E aí eu tenho um controle de micção. Ou posso perceber que o teor de CO2 do meu sangue está muito alto. E aí eu tenho um controle de aumentar a frequência respiratória. Tá? Então eu tenho uma informação que chegou e aquilo dispara um reflexo, né, que é uma informação que vai começar ali no hipotálamo e ir até o meu pulmão. Tá? A informação que chega para disparar isso pode não ser do sistema nervoso visceral. A gente tem estímulos somáticos que controlam o meu sistema nervoso visceral. Por exemplo, eu estou aqui morrendo de vontade de fazer xixi, mas não vou no banheiro, estou em aula, não vou urinar, estou prendendo minha bexiga aqui, conscientemente. Né? Quando acaba a aula, eu percebo conscientemente que acabou a aula, aí eu levanto com calma, vou até o banheiro, aí tranco a porta do banheiro, sei que não tem ninguém, aí eu disparo reflexos, né? Quer dizer, tem um estímulo consciente, que aí eu disparo aqueles reflexos no meu sistema nervoso autônomo para contrair alguns músculos da bexiga, relaxar outros, para permitir a saída da urina. Tá? Beleza. Os corpos neuronais no sistema nervoso autônomo vão ter uma diferençazinha anatômica, aí que a gente vai explorar um pouquinho isso. Tá? A gente viu que a gente tem, no sistema nervoso aferente, a parte visceral é muito parecida com a parte somática. A gente deu o exemplo lá da dor uterina, um neurônio lá, captando informações no útero e levando até a medula, o corpo dele estava naquele gânglio espinal. É igual a um neurônio que está captando informação de dor na pele. Tá? Igualzinho, né? Levando um dendrito longo, um corpo neuronal no gânglio espinal, um axônio curto, a informação entra na medula espinal. No sistema nervoso eferente, ou no sistema nervoso autônomo, aí não vai ser igual. Quando eu controlo o meu músculo esquelético, deixa eu ver se o próximo slide mostra isso. Mostra. Quando eu controlo o meu músculo esquelético, eu tenho um corpo neuronal lá na minha medula, né? E um prolongamento neuronal, um axônio longo aqui, que sai pelo corno ventral da medula, se une com coisa, forma um nervo espinal, beleza, e leva essa informação até o músculo. Lá ele manda o músculo contrair. Esse é o somático, vida de relação. Tá? No sistema nervoso visceral é um pouquinho diferente. Eu tenho um corpo neuronal também no sistema nervoso central. Tá? Ele tem um axônio longo. Esse axônio, em vez de levar para o órgão-alvo, por exemplo, para o músculo liso da minha bexiga, ele leva essa informação até um segundo axônio, que não está no sistema nervoso central. Corpos neuronais localizados fora do sistema nervoso central tendem a se agrupar em estruturas que a gente já viu que se chamam gânglios. Né? Então, no sistema nervoso autônomo, a gente tem gânglios autônomos, tá? Que alguns consegue até ver a olho nu. A gente vai falar já deles. Aí, esse neurônio aqui, cujo corpo neuronal está num gânglio autônomo, tem um outro axônio que esse sim vai levar a informação até o órgão-alvo. Tá? Até nesse exemplo aqui, um músculo liso intestinal. Tá? Bom, isso vale para todo o sistema nervoso autonômico. A gente sempre tem um primeiro neurônio que faz sinapse com o segundo neurônio que está em algum gânglio. Esse segundo é que leva para o órgão-alvo. Mas a gente tem algumas diferenças
no sistema nervoso autônomo em uma porção que a gente chama de simpática e outra porção que a gente chama de parasimpática. Então, o sistema nervoso autônomo a gente divide em uma porção simpática e uma porção parasimpática. Inclusive, a gente chama de sistema nervoso simpático. Aí já está implícito que a gente está falando que é sistema nervoso autônomo, porção simpática. Tá? Por que a gente divide o autônomo em simpático e parasimpático? Porque tem diferenças. Assim como a gente divide os seres humanos em masculino e feminino, porque eles têm diferenças, né? A gente divide o sistema nervoso autônomo em simpático e parasimpático. Ah, professor, mas quais são essas diferenças aí entre simpático e parasimpático? Tem diferenças na anatomia, tem diferenças na fisiologia, na função deles, e tem algumas diferenças químicas. A gente vai focar principalmente nas diferenças anatômicas. Por quê? Porque a disciplina é de neuroanatomia. Quando vocês forem fazer fisiologia, vocês vão voltar a falar de sistema nervoso simpático e parasimpático. E aí o professor de fisiologia vai explorar principalmente os aspectos ou as diferenças fisiológicas entre simpático e parasimpático. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho só de fisiologia, um pouquinho de química. Química vocês vão ver também na fisiologia. Quais as diferenças anatômicas, então, morfológicas, entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático? Vou voltar 2 slides aqui. Bom, a gente viu que no sistema nervoso autônomo, a gente tem um neurônio que a gente chama de pré-ganglionar, tá? Porque está antes do gânglio, cujo corpo neuronal, cujo pericárdio, está localizado dentro do sistema nervoso central. E depois tem um neurônio pós-ganglionar, cujo corpo neuronal está localizado no gânglio, ou seja, fora do sistema nervoso central. Ok. Mas eu não disse aonde está localizado esse neurônio, disse que está no sistema nervoso central. Mas o sistema nervoso central é grande. Então, a gente vai ver aqui que essa é uma das diferenças entre simpático e parasimpático. O corpo neuronal pré-ganglionar no sistema nervoso simpático está localizado entre T1 e L2. O que quer dizer essa sopa de letrinhas? Está localizado entre os segmentos de medula espinal, entre o primeiro segmento torácico e o segundo, ou até o terceiro segmento lombar. Então, uma determinada porção da medula espinal é onde eu tenho corpos neuronais pré-ganglionares do sistema nervoso simpático. Nessa região torácica e lombar, eu não tenho corpos neuronais do sistema nervoso parasimpático. Os corpos neuronais da porção parasimpática está localizada ou no tronco encefálico, acima da medula espinal, ou lá embaixo na medula espinal, abaixo da porção lombar, nas porções sacrais da medula espinal, entre S2 e S4, segmentos sacrais da medula espinal. Tá? Então, isso já é uma diferença grande. Ó. Então, aqui nesse esquema, não sei se dá para perceber aí, ó, a gente tem a medula espinal aqui esquematizada, ó, C1, C2, C3, até C8, né? Cada um desses emitindo um nervo, né? A gente viu isso em nervos espinais. E temos aqui esquematizado um tronco encefálico, também emitindo nervos. A gente já viu que os nervos cranianos, né, têm origem, quase todos, 10 dos 12, têm origem no tronco encefálico. Né? Então, ó, o sistema nervoso simpático é esse que está representado em vermelhinho. Tem uma bolinha, esse tem que forçar bem a vista para ver, né? Tem uma bolinha aqui pequenininha que está localizada no interior da medula espinal. Essa bolinha representa um corpo neuronal, tá? Um corpo de um neurônio. E esse tracinho vermelho, o seu axônio. Aí esse axônio vai fazer sinapse com outra bolinha aqui, com outro neurônio, que está localizado nesse troço amarelo aqui, que é um conjunto de vários gânglios, que a gente chama de cadeia ganglionar. São vários gânglios, um do ladinho do outro, a gente chama de cadeia ganglionar. Tá? E o sistema nervoso parasimpático? Ó, a bolinha azul aqui, está representada pelo azul, ou está localizado lá no tronco encefálico, ou está localizado lá na porção sacral da medula.
Então, isso é diferente. É claro que, ó, muitas vezes, eles estão indo para o mesmo órgão. Então, aqui o coração desenhadinho está recebendo fibras azuis e está recebendo fibras vermelhas. Ele é controlado tanto pelo sistema nervoso simpático quanto parasimpático. A maioria dos órgãos é assim. Tá? Então, ó, o fígado aqui, ó, simpático e parasimpático. Tá? Estômago, simpático, vermelhinho, parasimpático. Tá? Outra diferença é aonde está localizado o corpo neuronal do neurônio pós-ganglionar, ou desse neurônio, o corpo desse neurônio que a gente chama de pós-ganglionar, mas, na verdade, o corpo dele está no gânglio. Né? Agora, aonde está esse gânglio? Tem uma diferença também entre simpático e parasimpático. No sistema nervoso simpático, esse gânglio está próximo à medula espinal, numa cadeia que a gente chama de paravertebral, num gânglio paravertebral ou pré-vertebral, ou cadeia simpática. Nesse slide aqui a gente representou como esse troço aqui em amarelo. Ó. Essa é aquela cadeia simpática, são vários gângliozinhos, cada parte mais inchadinha assim é um gânglio, que está ligado ao gânglio abaixo dele e ao gânglio acima dele, tá? Formando então uma cadeia ganglionar, que a gente chama de cadeia paravertebral. E o sistema nervoso parasimpático, bom, o neurônio também está aqui, só que olha como ele já está longe da medula espinal. Tá? Então, essa é uma outra diferença importante entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Tá? No sistema nervoso simpático, o corpo do segundo neurônio, do neurônio pós-ganglionar, está próximo à medula espinal e longe da víscera. Tá? E no sistema nervoso parasimpático, o corpo do neurônio pós-ganglionar está longe da medula espinal e perto da víscera. Aquela cadeia, de novo, aquela cadeia ganglionar simpática, né? Cadeia ganglionar simpática ou o tronco simpático, que é visível até olho nu. Né? A gente tem esse... Aqui não tem nenhuma foto, né? É só esquema mesmo, mas mostrando aquela cadeia paravertebral. Aqui a gente tem aquele gânglio espinal e aqui a gente tem um gânglio paravertebral. O gânglio paravertebral, esse aqui está ligado a esse daqui está ligado a esse daqui, formando uma cadeia ganglionar. Tá? Essa diferença da localização do gânglio, de estar perto da medula espinal, no caso do sistema nervoso simpático, ou perto da víscera, no caso do sistema nervoso parasimpático, gera como consequência uma outra diferença morfológica aí, que é o tamanho da fibra ou o tamanho do axônio do neurônio pré- e pós-ganglionar entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Como assim? No sistema nervoso simpático, esse neurônio aqui está na medula espinal. E aí ele vai levar essa informação para esse neurônio aqui que está num gânglio que está pertinho da medula espinal, naquela cadeia paravertebral. Logo, esse axônio aqui anda por um caminho relativamente curto. Tá? Esse outro neurônio aqui, que está lá naquela cadeia, né, do lado da medula espinal, tem que levar essa informação até o órgão-alvo, seja lá onde ele estiver. Pode ser o coração, pode ser um músculo liso, pode ser uma glândula. Tá? Logo, ele tem que ter um axônio mais comprido, mais longo. Então, a fibra pós-ganglionar, no sistema nervoso simpático, é mais longa do que a fibra pré-ganglionar. O sistema nervoso parasimpático é justamente o oposto. Como o gânglio parasimpático está próximo da víscera e longe da medula espinal, ou longe do tronco cefálico, a fibra pré-ganglionar é longa e a fibra pós-ganglionar costuma ser mais curta. Tá? Então, isso também é uma diferença entre essas duas porções do sistema nervoso autônomo. Então, aqui de novo, aqui com o sistema nervoso visceral, simpático, parasimpático, e também com o sistema nervoso somático. Né? Então, no sistema nervoso somático, temos um neurônio localizado dentro do sistema nervoso central, leva a informação direto para aquele músculo. Tá?
no sistema nervoso simpático, um neurônio na medula espinal leva a informação até um neurônio que está num gânglio simpático, e esse neurônio leva a informação até o órgão-alvo. E no sistema nervoso parasimpático, um neurônio que está localizado no sistema nervoso central, ou na medula sacral, ou no tronco encefálico, esse neurônio leva essa informação até um outro neurônio que está perto da víscera, e aí ele leva a informação até a víscera. Isso faz com que as informações do sistema nervoso simpático sejam mais generalizadas, sejam mais espalhadas pelo corpo, do que as informações do sistema nervoso parasimpático. Isso faz sentido aqui comigo. Eu tenho um neurônio aqui. Quando ele está ativado, ele gera um potencial de ação que leva essa informação até aqui. Aí essa informação passa para esses dois neurônios aqui, tá? E aí vai se espalhar, né? E aí vai chegar até onde? Vai chegar toda essa porção aqui, nesse, óbvio que é só um esquema, né? Vai chegar até toda essa porção de músculo liso, tá? Então, uma informação sai daqui de um pontinho e chega até esse segmento aqui. No sistema nervoso parasimpático, a informação sai de um pontinho aqui, igual, chega até esses dois neurônios aqui, num gânglio visceral, e essa informação atinge só essa porção, porque como está perto da víscera, ele não tem como se espalhar muito, né? De maneira geral, ele não se espalha tanto. Então, isso faz com que uma informação do sistema nervoso simpático já seja um pouco mais generalizada, atinja uma porção maior do corpo do que uma informação do sistema nervoso parasimpático. Só que, além disso, ainda tem um outro mecanismo, e esse sim, esse faz com que o sistema nervoso simpático tenha uma resposta muito generalizada, atinge o nosso corpo inteiro, quando esses neurônios, especificamente alguns aí do sistema nervoso simpático, são disparados, disparam um potencial de ação. A gente tem uma região específica de um órgão específico do nosso corpo que tem uma origem embrionária vinda do sistema nervoso, vinda daquele neuroectoderma. Quando aquele tubo neural se fecha, a gente tem algumas células que ficam fora, são as células da crista neural. Essas células da crista neural são aquelas que vão gerar os gânglios, tanto gânglios espinais quanto gânglios autonômicos, mas algumas dessas células migram para o interior, né, da glândula suprarrenal ou da glândula adrenal. Essa glândula é um órgão que fica logo acima dos rins, né? Então, aqui tem um esquema dos rins de um lado e de outro. Logo acima tem um órgãozinho mais ou menos em formato piramidal, né, que a gente, quando bota um aumento, a gente está vendo aqui. Ó. Aqui o rim, tá? Só a parte mais superior do rim. E aqui a glândula adrenal. A glândula adrenal tem duas porções. Tem uma porção mais externa que a gente chama de córtex. Tá? Em morfologia, as porções mais externas de um órgão a gente chama de córtex desse órgão. E a porção mais interna desse órgão a gente chama de medula do órgão. No caso da medula espinal, isso não vale tanto, mas no caso do córtex cerebral, a gente vai ver que é a porção mais externa do cérebro. Isso também a gente vê no rim. O córtex renal é a porção mais externa do rim, a medula renal é a porção mais interna, e a gente vê aqui na adrenal também. A porção mais externa da adrenal está relacionada com a secreção de hormônios, principalmente os glicocorticoides, né? São hormônios corticoides porque vêm do córtex da adrenal, e glico porque são hormônios com estruturas glicídicas, hormônios com alguma estrutura de açúcares. Tá? E também de outros hormônios. Tem outros hormônios secretados, menos importantes, mas também importantes, secretados pelo córtex da adrenal. E a parte mais interna, a medula da adrenal, ela tem uma origem embriológica, então, do sistema nervoso, daquela crista neural, aquelas células de neuroectoderma que ficaram fora do tubo neural, e elas funcionam muito mal comparando como um gânglio simpático, embora não esteja tão perto da medula espinal, como aquela cadeia ganglionar simpática, mas a gente tem neurônios
simpáticos que saem da medula espinal, em vez de fazer sinapse com um neurônio pós-ganglionar aqui, fazem sinapse com uma célula modificada, um neurônio modificado, um neurônio que a gente não sabe se é neurônio ou se não é, um troço assim meio diferente, tá? Mas cuja origem embriológica é neuronal, que está localizado no interior da adrenal. O que esse neurônio aqui faz? Esse neurônio secreta umas substâncias que são neurotransmissores, só que neurotransmissores geralmente se ligam a receptores de um outro neurônio, né? Ou de uma célula muscular, ou de uma célula glandular. Esses neurotransmissores, liberados por essa célula diferentona aqui, não se liga diretamente a uma célula do lado dela, cai na corrente sanguínea. Tá? Então, esses neurotransmissores aqui, que estão representados por triângulozinhos, caem na corrente sanguínea de vasos que estão no interior aqui da medula adrenal. Dá para ver nessa imagem aqui como ela é bem vascularizada. Então, esses neurotransmissores caem na corrente sanguínea e vão fazer efeito aonde? Em praticamente todos os órgãos do nosso corpo. Esses neurotransmissores, especificamente, o mais famoso deles, a gente chama de epinefrina, ou um sinônimo dele é adrenalina. Já ouviram falar de adrenalina? Quando a gente vai pular de bungee jump, aí a gente fala, caraca, muito irado, uma adrenalina. O que é isso? A gente realmente tem uma liberação de adrenalina maciça quando a gente sente um medo intenso, por exemplo, o medo de queda livre, né? É exatamente para isso que a gente pula de bungee jump, que é para desafiar nossos medos, para ter uma liberação de adrenalina muito intensa. Isso dá uma sensação, de certa forma, uma sensação de poder, né? E quando a gente libera adrenalina, o que acontece? A gente dispara uma série de mecanismos fisiológicos relacionados ao sistema nervoso simpático, que preparam o nosso corpo, preparam os nossos músculos, preparam o nosso coração, prepara o nosso cérebro, prepara os nossos rins, prepara quase todos os órgãos do nosso corpo para alguma atividade de luta ou fuga. Então, a gente está caindo, a gente está com muito medo, a gente viu um leão na nossa frente. É aquilo, acho que você não tem idade para isso, mas quem viu o programa do Sérgio Malandro, alguém viu? Se alguém via, levanta a mão aí. Tinha um quadro que era a Porta dos Desesperados. Porta dos Desesperados era o seguinte, tinha 3 portas, só a porta, ele levava no programa de auditório, era 3 portas. Dentro de uma porta tinha um prêmio. E dentro das 2 outras portas tinha uma pessoa vestida de gorila ou uma pessoa vestida de tigre. Era um negócio assim, bem esdrúxulo, bem paspalhão, assim, né? Mas que aí a pessoa não só perdia o prêmio, né? Não ganhava o prêmio, como ainda pagava o mico. O gorila vinha, agarrava a pessoa, dava cascudo da pessoa, enfim. E aquilo, o nome do programa é Porta do Desesperado. O Sérgio Malandro ficava assim, qual é a porta que você vai escolher? Aí o cara escolhia, falou que era a porta do meio. Camila, eu não vi essas porcarias, não. Mas é muito engraçado. É engraçado hoje. Na época era uma porcaria. Hoje é engraçado. Aí o Sérgio Malandro veio e falou, você quer a porta do meio? Vai lá, cara, abre a porta. Se ele fizesse isso, não teria a menor graça. Ele ficava, você tem certeza? E tal. Então vai lá. Aí a pessoa, em vez de caminhar para a porta, ele ficava assim, agora você tem que fingir que você está num rio, vai nadando. A pessoa, em vez de andar até a porta, ela se jogava no chão, programa de auditório. Ela tinha que ir no chão nadando. Aí o cara falou assim, você está no rio, você está nadando no rio, apareceu o jacaré. Aí o cara tinha que nadar rápido. Aí o Sérgio falou, ele está desesperado, agora apareceu um tigre, agora apareceu não sei o que lá. E a pessoa tinha que ficar lá no palco pagando esse mico. Era Porta dos Desesperados. Deve ter no YouTube aí, se vocês quiserem ver uma porcaria. Joguem no YouTube Sérgio Malandro, Porta dos Desesperados. Então, o que é? É claro que ele simulava lá, quando a gente está no rio e aparece um jacaré, a gente fica desesperado. A gente precisa lutar com o jacaré para viver. Ou a gente precisa fugir, nadar mais rápido para fugir do jacaré. Esse é um mecanismo evolutivo importante aí do nosso corpo.
Então, para que isso funcione bem, se a gente fosse em todo fracote lutar com o jacaré, ou nadar para tentar mais rápido, nadar mais rápido que o jacaré, não vai dar certo. O jacaré realmente é mais forte e mais rápido, sobretudo na água, do que a gente. Então, um mecanismo interessante foi lançar a mão de uma síndrome que teve um camarada chamado Cannon, que foi o primeiro que descreveu essa síndrome, que chama de síndrome de emergência de Cannon, que a gente tem uma secreção maciça de adrenalina, quer dizer, quando a gente vê o jacaré lá, está nadando no rio e tal, tranquilo, vê o jacaré partiu para cima da gente. Eu já passei por isso com o tubarão, estava realmente fazendo snorkel, o tubarão me viu, eu vi ele, a gente se olhou, rolou um flerte, e aí ele se interessou em mim, ele partiu para dentro de mim e veio um torpedo para dentro de mim. Sorte que ele mudou de ideia quando estava quase chegando perto. Mas aí eu tive exatamente essa síndrome de emergência de Cannon. Quer dizer, neurônios da minha medula espinal enviaram um potencial de ação para essas células da minha medula adrenal, que liberaram uma grande descarga de adrenalina. Essa adrenalina caiu na minha corrente sanguínea, foi levada até os meus músculos. Ô, Davi? Oi? Músculos estriados esqueléticos e músculos cardíacos. O meu coração acelerou, a minha respiração ficou mais rápida, o meu músculo passou a receber muito mais oxigênio, que era para eu dar porrada no tubarão ou nadar mais rápido que ele. Tá? Por sorte, ele desistiu de mim e eu continuei nadando para a praia desesperado, enquanto ele já estava longe. Mas, enfim, era uma síndrome que me preparava para lutar ou fugir do tubarão. Então, e aí é uma resposta generalizada. Toda essa história de porta desesperada para dizer que o sistema nervoso simpático, de maneira geral, tem uma ação mais generalizada que o sistema nervoso visceral. Então, um resuminho aqui de diferenças anatômicas entre simpático e parasimpático. Sistema nervoso simpático, o neurônio pré-ganglionar está na porção tóraco-lombar, entre T1 e L2 da medula espinal. No parasimpático é crânio, a gente chama de crânio sacral. Ou está lá no crânio, no tronco encefálico, ou está lá na porção sacral da medula, entre esse 2 e esse 4. E o neurônio pós-ganglionar? No sistema nervoso simpático está longe da víscera, no parasimpático está próximo da víscera. O axônio pré-ganglionar, então, é curto no sistema nervoso simpático, longo no parasimpático. E o pós-ganglionar é longo no sistema nervoso simpático ou curto no sistema nervoso parasimpático. Vamos passar aqui. Aqui são os gânglios parasimpáticos da face, daqueles nervos cranianos. Eles têm, então, uma sinapse ganglionar em gânglios que a gente chama de gânglios ciliares, mandibulares, ópticos, parietais, tal, que depois vai inervar esses órgãos. Não é tão importante assim para a gente ficar falando. Aqui mostrando a localização desses gânglios, gânglio ciliar, gânglio óptico, gânglio mandibular. Tá? Um importante nervo do sistema nervoso parasimpático, a gente falou dele na aula passada, é o nervo vago, 10º par craniano, ou nervo 10, né? Tem de um lado e tem do outro. Ele sai lá do tronco encefálico, sai da cavidade craniana e vai inervar as vísceras do pescoço, vai inervar as vísceras do tórax, tanto coração quanto esôfago, vai inervar estômago, vai inervar intestino, tá? Toda a porção alta do abdômen até o pescoço recebe inervação vagal, tá? Ou recebe fibras vagais, fibras nervais. Além disso, o nervo vago não só envia as informações parasimpáticas, como ele é também uma importante rota de informações aferentes, ou seja, aquele aumento de volume, aumento da pressão interna do estômago que eu sinto depois da festa junina, chega até o meu sistema nervoso central vindo pelo nervo vago. Aqui, de novo, no caso do estômago, olha como ele recebe essas fibras vagais, essas em azuis,
estão descendo pelo esôfago no meu pescoço, no meu tórax, passam no diafragma junto com o esôfago e vão inervar aqui o estômago, tá? Mas também recebe fibras simpáticas aqui, ó, em vermelho, chegando aqui. Tá? Isso é só um exemplo, mas quase todas as vísceras, ou todas as vísceras, são controladas, né? Então, meus testículos também recebem inervação, minha bexiga, próstata, pênis, reto, útero, clitóris, todas as nossas vísceras recebem informações. No caso da genitália externa, é muito interessante porque ela recebe informações somáticas, ela serve tanto para a nossa vida de relação, quanto também é uma víscera nossa. Então, por exemplo, a sensibilidade da genitália é aferida pelo nervo pudendo, que é somático. Então, quando a gente tem aqueles primeiros estímulos sexuais e tal, né, ou dor no pênis, ou calor no pênis, né, tudo isso a gente percebe, tanto no pênis quanto no clitóris, né, são órgãos análogos aí, né, a gente percebe essas informações por vias do nervo pudendo, que é somático. Tá? E aí depois, dependendo dessa informação, dependendo do nosso estado de espírito, dependendo das nossas informações conscientes e inconscientes, a gente pode ter um estímulo, né, que vem pelo sistema nervoso parasimpático, de relaxamento de alguns músculos lisos que a gente tem dentro do pênis, músculos cavernosos. Quando a gente relaxa esses músculos lisos, a gente faz com que o sangue entre no pênis, e a gente enche o pênis de sangue e ele fica ereto. A mesma coisa com o clitóris. Isso acontece quando a gente está em fase de excitação sexual. Depois da ejaculação, aí os homens são especialmente mal dotados disso, depois da ejaculação, quase que invariavelmente a gente tem um estímulo, na verdade, durante a ejaculação, um estímulo simpático muito grande. É o estímulo simpático que inerva aqui o testículo, o ducto deferente, próstata, que faz a emissão do esperma, né, a emissão do sêmen, e quase que imediatamente a gente tem a contração dessa musculatura lisa do pênis, que faz com que o pênis se esvazie de sangue, aquele sangue que estava preso lá dentro do pênis, vai embora, volta para a circulação sistêmica, e o pênis entra em estado de flacidez ou detumescência, né? As mulheres, como não têm esse mecanismo de ejaculação, não costumam ter essa onda simpática no momento do orgasmo. Tem o orgasmo, mas não tem a onda simpática, o que permite, né, para algumas mulheres continuar com a ereção, continuar com o estado de excitação sexual e, inclusive, ter um novo orgasmo subsequente, o que é bastante interessante e bastante especial para as mulheres, né? Muito bem, diferenças químicas aqui para a gente encerrar. Acho que já está encerrando. No sistema nervoso somático, a gente tem aquele neurônio aqui, localizado no sistema nervoso central. Ele leva essa informação como potencial de ação até a terminação axonal dele. E quando chega lá no músculo, ele libera um neurotransmissor chamado acetilcolina. Esse neurotransmissor é muito importante, é um dos neurotransmissores mais usados no nosso sistema nervoso central, mas principalmente pelo sistema nervoso periférico, né? Essa acetilcolina vai se ligar a receptores no músculo estriado esquelético que vão fazer com que o músculo se contraia. Muito bem. E no sistema nervoso simpático? Olha ela aqui de novo. Quer dizer, vamos pular, vamos para o parasimpático. No sistema nervoso parasimpático, olha aqui de novo. Ó. Um neurônio lá no interior do sistema nervoso central tem um potencial de ação, leva essa informação até um neurônio, num gânglio, né, um outro corpo neuronal aqui, que está num gânglio visceral. Como é que esse neurônio se comunica ou passa essa informação com ele? Através de uma sinapse, que é mediada por neurotransmissores. Qual neurotransmissor? De novo, ela, acetilcolina. Tá? Por isso é importante a acetilcolina. Muito bem. Aí dispara um novo potencial de ação desse neurônio pós-ganglionar, que é levado até a terminação axonal, já junto aqui do órgão-alvo. Qual é o neurotransmissor que vai ser secretado aqui para se ligar a receptores no órgão-alvo, seja ele músculo liso, músculo cardíaco ou glândulas? De novo, acetilcolina.
De novo ele, importantíssimo, então, a acetilcolina. Né? Ok. E o sistema nervoso simpático deve ser diferente, né? Deve ser essas as diferenças químicas aí. Muito bem. A gente tem um primeiro neurônio aqui, tá localizado na medula espinal, um potencial de ação, quando ele é ativado aqui, né? Um potencial de ação chega até a sua terminação axonal, que vai fazer sinapse com um outro neurônio que está aqui na cadeia ganglionar simpática. Tá? Qual é o neurotransmissor que faz a passagem de informações desse neurônio para esse aqui? De novo, a acetilcolina. Mais uma vez ela. Já não aguento mais essa acetilcolina. E cadê a diferença? A diferença é que esse neurônio aqui, ganglionar, leva a informação até o órgão-alvo, tá? Mas não pode ser o mesmo neurotransmissor aqui. Porque, olha só, é o mesmo órgão-alvo. A gente deu exemplo, acabou de dar exemplo do pênis. O pênis tem músculos lisos lá que fazem com que ele, quando o músculo liso relaxa, te enche o pênis de sangue e fica ereto. Quando o músculo liso do pênis se contrai, né, esvazia o pênis de sangue e ele fica flácido. Não pode ser o mesmo neurotransmissor, senão o músculo liso lá do meu pênis não vai saber se ele fica relaxado ou se ele fica contraído, se ele deixa o pênis ereto ou deixa o pênis flácido. Então, tem que ser uma informação diferente. Tá? Então, aqui, o neurotransmissor mais utilizado pelo sistema nervoso simpático é a noradrenalina ou norepinefrina. É muito parecida com a adrenalina, muito parecida com a epinefrina. Tá? A molécula dela é um pouquinho diferente, por isso a gente chama de noradrenalina ou norepinefrina. Além disso, a gente tem aquele mecanismo que a gente já falou, da medula adrenal, liberar a epinefrina, né, um parente próximo da norepinefrina, né, que cai na corrente sanguínea e vai ter aquela resposta maciça, né, de adrenalina. Professor, né, você falou, então, que o sistema nervoso simpático, quando ele está ativado, ele acaba contraindo os músculos do pênis e promove a detumescência. Então, quando a gente está nessa síndrome de luta ou fuga, que a gente libera uma grande quantidade de adrenalina, ou em outros estados de estresse, que a gente libera adrenalina, a gente promove também a contração do músculo liso peniano, promove. Por isso que, para ter ereção, a pessoa não pode estar num estado de estresse. Minha internet está falhando, né? A internet hoje está... Voltou? Então, a gente não pode estar num estado de estresse, por isso tem que estar num estado relaxado, tal. Isso tá aí tanto para o homem quanto para a mulher, né? Para os dois. Tá? Diferenças fisiológicas aí. Isso aqui é só o que a gente vai falar de fisiologia, acho que é só esse slide, porque depois vocês têm disciplina de fisiologia, vão rever isso tudo com mais profundidade. Mas olha só como em algumas situações, em alguns órgãos, eles têm efeitos antagônicos, efeitos opostos. No sistema cardiovascular, por exemplo, o sistema nervoso simpático promove taquicardia. O sistema taquicardia, hipertensão, aqui está errado, tá? É vasodilatação coronariana. Aqui está errado. O sistema nervoso parasimpático, quando ativado, promove bradicardia. O coração bate mais devagar. Tá? Hipotensão, a pressão abaixa, pressão sanguínea abaixa. Aqui é vasoconstrição coronariana, aqui está errado. No sistema respiratório, broncodilatação. Os brônquios se dilatam para aumentar a troca gasosa. Então, quando a gente está em exercício físico, o sistema nervoso simpático atuando, principalmente, a gente precisa de mais troca gasosa. O sistema nervoso parasimpático, quando a gente está em estados mais relaxados, a gente tem broncoconstrição e uma menor troca gasosa. E por aí vai. Tá? Todos os sistemas têm... em alguns sistemas a gente tem ações antagônicas, em outros sistemas a gente não é tão... Não é assim. Por exemplo, músculos piloeretores, aqueles músculos que são responsáveis pela ereção dos meus pelos, ou por eu ficar arrepiado. Né? A gente sente isso quando está com medo, em alguns estágios de frio. Né? Então,
sistema nervoso simpático, quando está ativado, promove a piloereção. O sistema nervoso parasimpático tem nenhuma ação sobre esses músculos. Então, quando a gente está relaxado, a gente não fica com os pelos flácidos. Tá? A gente, na verdade, fica com os pelos normais. A gente tem essa piloereção, né, quando tem ação simpática que provoca isso. Beleza? E por aí vai, né? Tem outros exemplos, depois eu passo esse slide aqui para vocês. Então, de maneira geral, um resumo das ações fisiológicas, né, é que o sistema nervoso simpático está mais relacionado com mobilizar reservas, com gastar energia, com tirar energia de glicose e levar isso para as células gastarem energia porque estão em um estado de maior alerta, um estado de luta ou fuga, um exercício físico, alguma coisa assim. E o sistema nervoso parasimpático é o oposto. Está mais relacionado ao repouso, ao relaxamento, a restituir reservas energéticas e por aí vai. Aqui tem uma porção ainda de sistema nervoso entérico, é uma parte mais recente, que a gente, vamos dizer, a gente já sabia que tinha já há bastante tempo neurônios na parede dos intestinos, né, em duas camadas diferentes, num plexo submucoso e num plexo mioentérico. Então, tem duas camadas, não sei se a imagem está clara para perceber, mas tem uma camada aqui de neurônios, essas bolotinhas são corpos neuronais, ou gânglios, né, no interior da camada mioentérica, e depois tem uma camada mais profunda, mais próxima à luz do intestino, que a gente chama de plexo submucoso, onde a gente também tem corpos neuronais. Esses neurônios aqui estão integrados, ou estão pelo menos parcialmente integrados ao sistema nervoso visceral, que integra, então, eles ao sistema nervoso central, mas eles também atuam de forma independente. Eles também têm uma organização própria, capaz de controlar um pouco a musculatura e até, de alguma forma, a flora intestinal, flora bacteriana intestinal. Essa é uma imagem bonita, eu tirei a foto da foto, isso estava num congresso de anatomia, uma imagem mostrando aqui em verde as vias neuronais do intestino de camundongo, que é o estômago, o esôfago e todo o intestino. Dá para perceber como todo ele tem uma grande inervação, toda naquele plexo. Tá? Uma imagem bastante interessante. Aqui mostrando de novo, tem um plexo mioentérico, né, mais superficial, e um plexo submucoso mais profundo, mais próximo à parte interna, à parte oca do intestino. Tá? Aí o que é interessante, o que é mais novo aqui que a gente sabe, é que esses neurônios aqui, os mais profundos, né, do plexo submucoso, recebem informações mecânicas e químicas que vêm do interior ou do que está dentro do intestino. Então, bactérias, presença de alimento, acidez de alimento. Falhou, Diogo, tá falhando. Parar um pouco, ver se volta aqui. Tá ruim. Voltou? Tá melhor? Alô? Não, tá tudo preto. Agora sim. Oi? Então, esses neurônios aqui do plexo submucoso recebem... Não foi. Vê se volta aí. Me avisa. Tá ruim. Tá ruim? Então, eu vou passar direto... Voltou. Slides. Vou passar direto essa parte. Qualquer coisa, se tiverem interesse, me avisem que aí a aula que vem eu falo. Tá? Então, só para mostrar esse eixo. Essa aula de sistema nervoso visceral corresponde ao capítulo 5, ela está toda dentro do capítulo 5 do nosso livro, e era isso que eu tinha para falar hoje. Hoje, finalmente, a gente conseguiu se estender um pouquinho, né? Já são 7h30, mas conseguimos falar tudo. Se tiverem dúvidas aí, podem perguntar, ou mandar no chat, ou mandar no grupo de WhatsApp. Alguma dúvida, alguém? Alguém?